Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é a segunda vez, é o Leadercast 7 anos depois, né? No teu caso não, que você tá igualzinho, no meu caso é 7 quilos depois. O meu é 7 quilos menos, viu? Pandemia no meio do caminho, idade, essas coisas todas, né? Mas você me aparece aqui com uma bela de uma barba, né? Mas é um convidado que já esteve no Leadercast uma vez, está aqui de novo comigo, até porque quando ele veio aqui da primeira vez foi em 2017. 2017, ele contou a história dele todinha, então quem quiser ouvir a história dele tem que voltar lá atrás, ou que eu vi aqui, não vamos fazer de novo. Mas ele estava se colocando, estou começando um negócio novo. 7 anos depois nós vamos conversar para ver o que houve com o negócio novo, né? Você lembra naquela época eu pedia para começar com 3 perguntas, né, que eu fazia, né? Uhum. Eu vou repetir as 3 aqui para a gente começar igual, depois nós vamos partir pro nosso bate-papo, né? Então, as perguntas são seu nome, sua idade e o que é que você faz. Gustavo Sutti, tenho 49 anos e eu sou conselheiro de empresas. Cara, esse negócio tá ficando cheio de gente querendo ser. Vamos conversar um pouquinho a respeito, né? Bom, quem quiser saber onde ele nasceu, a história dele toda, vai buscar o Leadercast, Gustavo Sutti, né? Sutti. É S-U-C-C-I. Isso. Sutti. E vai conhecer a história dele lá atrás. Agora nós vamos começar a partir de agora, né? Vou começar contando para você uma história. Tá. Cara, 25 anos atrás, alguma coisa assim, eu tinha um grande amigo meu, ele era CEO de uma empresa, aí vai chegando a idade, então o cara sai do CEO, vai trabalhar numa outra empresa, etc e tal. E um belo dia nós fomos almoçar, fomos jantar, e ele falou, cara, eu tô com uma ideia. Eu falei, o que é? Pô, eu tô com uma ideia que é a seguinte, tem um monte de empresa média e pequena aí que não tem grana para bancar, ter conselho, esse tipo de coisa. Eu tô pensando em juntar uns amigos aí, cara, gente que já tem tempo de mercado, conhece muito bem, e montar uma espécie de um conselho virtual. Que a gente pudesse alugar o conselho para essas pequenas. Então a empresa não tem grana para pagar um conselho, mas ela pode ter um part-time de um conselho, né? Legal. E eu acho que isso era uma ideia que muita gente estava tendo, né? Que me parece parecido com aquilo que você enxergou lá atrás, né? Só que você botou para andar, você fez andar, né? Então conta pra gente de novo o comecinho dessa história toda, né? De onde a gente parou lá atrás? O que você ia começar e a gente vai entender Então, o que aconteceu. eu tenho, como já tem lá, quem quiser vai lá e corre para ouvir de novo, mas assim, o que sempre me mobilizou, me movimentou, foi a questão do trabalho como uma coisa prazerosa. Tem uma frase do Khalil Gibran, do poeta Khalil Gibran, que eu adoro. Está anotado aqui, ó. O trabalho é o amor que se tornou visível. Eu anotei aqui. Anotou mesmo. Porra, é demais essa frase. É legal, é muito legal. E ela me mobiliza há muitos anos mesmo, porque eu acho assim, como adulto, a maneira como a gente tem de passar para o mundo o nosso amor é através do trabalho que você faz aqui, pô. Sim. O que você está dando para o mundo? O seu amor. O amor não tem nada de romântico, é o amor como expressão do seu ser, a expressão da sua verdade e tal. E isso que me mobiliza. E dentro disso, o trabalho para mim, eu como sou empresário há muitos anos, eu sou um apaixonado por empresário. Acho empreendedor um herói, né? Um cara que toca esse Brasil, que toca as coisas, que paga os impostos, que gera emprego, que faz tudo. E aí foi, como é que eu ajudo esses caras a terem um trabalho melhor, para terem empresas melhores, para as pessoas terem lugares melhores para trabalhar? E aí já era meu incômodo lá atrás, já era um caminho que eu vinha, eu fazia várias mentorias só para empresários. E aí foi, puta, tem um trem que funciona muito, que é o tal do conselho. Ele funciona muito, eu sei porque numa das empresas que eu tive, a gente montou um conselho. Em 2006, 2007, nós montamos um conselho, porque a gente queria vender uma das operações, queria crescer a empresa. Éramos 3 sócios, a empresa ia bem, mas sabe quando você tem um teto assim, você não consegue crescer? Você fala, puta, eu quero dar uma estilingada, quero crescer para vender um pedaço, não sei o que, a gente não conseguia. Aí nós decidimos, eu não lembro exatamente onde que eu li sobre conselho, não sei o que, falei, puta, vamos tentar conselho. E era um negócio caro, ele não sabia se a gente estava pronto ou não para ter, mas nós decidimos arriscar para fazer. Foi transformador para o negócio. 1 ano depois o negócio era outro, 2 anos a gente vendeu uma das operações e em 3 anos eu saí e fui fazer outras coisas. Vamos equalizar o conhecimento de todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Explica
de uma maneira simples de entender, o que é um conselho, cara? O que é isso? Tá. O conselho, ele é um órgão colegiado, então é importante isso. O conselho sempre é um grupo. Sim. Né? É um órgão colegiado responsável pela estratégia da empresa. Que não é necessariamente composto de funcionários da empresa. Idealmente não. Não. E não é que, além de não ser funcionário, ele também não tem participação ativa na empresa. Idealmente também não. Ok. Idealmente não. Então, para que se... Como é que... Legal, deixa eu dar uns passos para trás então, Luciano. Como é que surgiu o conselho no mundo? A instituição conselho surgiu na década de 80, simultaneamente Estados Unidos e Reino Unido, quando você teve uma explosão do número de sócios, né, com a abertura de capital na bolsa. Sim. Então, de repente, uma empresa tinha milhares de sócios e os sócios já não tinham mais contato com a administração, com a gestão, né, com a direção executiva. Como é que eu garanto que os interesses dos sócios estão sendo bem representados no dia a dia da operação? Aí criou-se uma coisa no meio, que foi exatamente o conselho para poder falar o seguinte, olha, vocês sócios querem ir para algum lugar, eu vou então, eu conselho, vejo qual é a melhor estratégia para fazer isso e acompanho a direção executiva para fazer. Foi assim que surgiu. No Brasil chegou no final dos anos 90, com a lei das SAs, que se tornou obrigatório a figura de um conselho de administração para empresas de capital aberto, para financeiras, etc. E aí ele veio para o Brasil, então é uma coisa muito recente, estamos falando de 25 anos de conselho no Brasil. Sim. Então foi assim que surgiu. Quando você pensa em termos de governança corporativa de uma empresa, você tem três grandes entidades de governança numa empresa. Os acionistas, os sócios, sim, o conselho e a direção executiva. E exatamente o conselho, ele é o responsável... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Por favor. Ele é exatamente o responsável por fazer a conversa entre sócios e direção executiva. Então, por isso que quando eu falo para você que idealmente não, né, não está na operação, porque idealmente, mundo ideal, quem é acionista não é conselheiro, não é diretor. E vice-versa, tudo vice-trice-versa aí, né, no negócio para funcionar. Só que esse é o mundo ideal, o mundo real é absolutamente outro. Então, aí volta no meu processo de criação desse negócio. Eu falei, puta, eu preciso levar conselho para essas empresas. Preciso levar. Pelo que você colocou, quer dizer, determinados tipos de empresas têm obrigação de ter um conselho. É obrigação. Né? E outras não. Outras não. Tem por opção. Escolhem ter um conselho. Tá. Escolhem ter um conselho. Cara, porque a grande verdade é o seguinte, se você tem opinião externa, independente, sobre o seu negócio, de gente inteligente, óbvio, né? Cara, é muito bom. Eu, quando montei esse negócio, eu lembro de falar, caramba, se eu tivesse montado, hoje eu tenho mais de um sócio, mas o Luciano, que é meu sócio também, eu lembro de eu conversar muito com ele, falar assim, puta, imagina se a gente tivesse tido esse conselho como que a gente entrega para os clientes, quando a gente tinha as outras empresas, eu estava rico. Eu estava rico só com o dinheiro que eu deixei de perder nas outras empresas, por bobagem que a gente faz, por falta de experiência, por falta de visão, que quem está de fora enxerga muito mais, com quem já fez aquilo que você está querendo fazer, faz isso de uma maneira muito mais rápida, etc. E aí eu lembro que ali, quando eu vim para cá, 2017, eu estava fazendo uma experiência que era montar um conselho para um cliente que eu tinha, um cliente de mentoria que eu tinha, fui montar um conselho. E aí eu falei, puta, que é isso que precisa? Eu preciso de mais gente dando informação, uma riqueza, Eu falei, beleza, fui montar o conselho, chamei 3 amigos para serem conselheiros, sem custo, no Vasco, com eles. Só que eu chamei o presidente da Cielo, eu chamei um dos sócios da XP e chamei a presidente da Nuremberg Mask, uma empresa de eventos. Os amiguinhos. Os amiguinhos. Chamei os amiguinhos conhecidos. Falei, vocês topam comigo? Tá, o cara é legal, não sei o que, eu estou querendo fazer. Ele falou, não, Gu, vamos embora, vou fazer com você. E foi assim, impressionante, né? Quando eu botei tudo na mesa, eu comecei a trabalhar, eu já tinha tido aquele conselho lá alguns anos atrás, comecei a montar, olhar, falei, puta, demais. Só que imediatamente eu me toquei, eu não replico isso nunca, né? Não tem como, porque pedindo favor, uma coisa para acontecer, comecei a entender que conselho tem uma dinâmica diferente, não é uma simples reunião de pessoas inteligentes para conversar sobre assunto, tem cadência, não sei o que lá. Eu falei, puta, não consigo fazer isso. O que fui fazer? Fui fazer uma formação profissional de conselheiros. Fiz na Fundação Dom Cabral. Fui para a Fundação Dom Cabral fazer a formação. Eu adoro a fundação. Cheguei lá, puta, achei demais. Só que falei, simplesmente eu não implemento isso.
numa empresa pequena ou média? Não implemento. Extremamente burocrático e caro. Eu lembro assim, que tinha muita informação financeira, e que é muito importante de se Sim. ter, mas não é só isso, né? Eu falei, caramba, como é que eu não vou conseguir implantar isso? E aí foi que eu comecei a pensar, como é que eu faço alguma coisa diferente? Eu já dava aula nessa época em MBA sobre... Que ano era isso? 2017, exatamente. Quando 2017. você veio aqui, Quando você eu já veio aqui. tinha tido essa experiência no Dom Cabral? Já Já. tinha tido na Dom Cabral, e eu estava assim, pensando o que eu ia fazer para vivenciar de uma maneira diferente isso. Mas você já enxergava isso como um possível business seu? Já. Já era a ideia? Já. Esse vai ser meu negócio, tá? Já enxergava, e assim, a gente estava falando agora há pouco sobre Mastermind também, né? Eu sempre fui muito convidado para Mastermind. Eu já participei como cliente de diversos Masterminds e muitas vezes como convidado para opinar nos Masterminds, principalmente naqueles momentos de hot seat, de Mastermind e tal. E eu comecei a falar, caramba, isso aqui é legal, mas não é assim que eu toco o negócio. Isso aqui não me ajuda a tocar o negócio. Me dá ideias, mas não me ajuda a tocar o negócio. Falei, como é que eu consigo fazer alguma coisa que tenha a ver com isso também, mas que eu consiga trabalhar outras questões? Porque eu sei que a questão pessoal é fundamental, né? Então, o bem-estar emocional do empresário. Porque se eu quero ter uma empresa boa, o cara tem que estar bem. Claro. Hoje em dia é muito comum as pessoas me procuram e falam assim, Gustavo, eu quero ter uma empresa melhor. Eu falo, legal, você quer ter uma empresa melhor? Você está disposto a ser uma pessoa melhor? A ser um empresário melhor? Você está disposto a ser uma pessoa melhor, então? Porque você só vai ter uma empresa melhor se você for uma pessoa melhor. E a melhor é com você. Você está afim de ser, de estar melhor com você mesmo, entre você. Você está afim de ter relações melhores, porque aí tudo fica melhor. E depois é mais gostoso trabalhar com você. Quando as pessoas acham gostoso trabalhar com você, elas trabalham melhor, você vai ganhar mais dinheiro, elas vão ganhar mais dinheiro, etc. E foi aí que eu comecei a pensar, como é que eu faço isso? E aí eu já dava aula, então, sobre economia compartilhada, empresas com propósito, continuo dando aula sobre isso. Eu falei, pô, como é que eu levo isso para o mundo do conselho? Porque eu fiquei olhando também assim, o mundo do conselho, ele ainda estava mais antigo. Você tem como técnicas de gestão do C-level para baixo, você tem um monte de coisa muito legal. Várias técnicas, várias não sei o que, novas, inovadores, ágeis, etc, etc. Mas e para o conselho? Não, o conselho é uma coisa mais austera, né? São os velhos. São os velhos. Os velhos sentados lá. Os velhão tal. Conservador. Conservador, tem que ser tal, super duro. Eu falei, cara, não é isso. Não quer dizer que isso não ajude. Mas assim, não é nisso que eu acredito, pelo menos. E aí eu falei, puta, vou montar um conselho compartilhado. Para mim, tem assim, um dos preceitos da tal nova economia que eu acho mais legal é mais importante ter acesso do que possuir. É o princípio do Uber, do não sei o que lá, todos eles. Sim. Falei, como é que eu levo isso para o mundo dos conselhos? Falei, então, vou levar isso. Então, eu vou montar um conselho compartilhado. O que é um conselho compartilhado? É o poder do trabalho em grupo. Eu sou fascinado por trabalho em grupo. Eu sou psicoterapeuta especializado em trabalhos em grupos. Falei, puta, eu pego até 6 empresas e ponho no mesmo grupo. São 6, até 6. Com essas 6 empresas, eu sempre tenho 2 conselheiros profissionais atuando em conjunto. Um presidente e um vice-presidente do conselho. E sempre tem convidados também que eu levo, porque dependendo do problema da empresa, eu levo outros conselheiros convidados. Só que um empresário aconselha o outro. Porque é diferente você ouvir de um empresário do que você ouvir de um consultor. Claro. É alguém, nós dois somos empresários, estamos sentados aqui discutindo. Puta, você vai me falar um negócio, eu vou falar para você, puta, eu já fiz isso. Ou vou falar, faz isso daqui, eu sei que dói. Minha especialidade são empresas familiares. Então, eu falo, olha, você tem uma questão importante com seu irmão que está no negócio. Vamos resolver essa questão com um grande amigo seu que está no negócio. Vamos resolver essa questão. Então começou a criar um grupo de apoio mesmo dentro, só que com metodologia. Aí de 7 anos para cá eu aprimorei pra cacete essa metodologia, né? Hoje é uma metodologia redonda. Então tem metodologia, porque um conselho ele precisa ser metodológico. Então a gente tem toda uma metodologia de acompanhamento, desenvolvimento das empresas, de não sei o que lá, que a gente faz com que a empresa cresça, se ela quiser crescer, que ela venda, se ela quiser vender, que ela arrume investidor, se ela quiser arrumar investidor, enfim, aí cada um faz o que quer fazer com a própria empresa. Então, resumindo lá, o conselho é um grupo de profissionais de diversas origens, diversas áreas, que é convidado pela empresa, ele não é imposto à empresa, ele é convidado, e esse grupo se reúne para ouvir as demandas, o que está acontecendo, etc., e dar
conselhos. E dar conselhos. Aconselho seguir por ele. Então ele pode apontar um caminho estratégico e tudo mais. Ele não tem poder de veto, de Não tem. nada, nem nenhum poder sobre a empresa. Não tem, porque em conselho, você tem dois grandes tipos de conselho. O conselho de administração, o conselho deliberativo Ok? e o conselho consultivo. Ok. O conselho de administração deliberativo é o conselho que tem esse poder. Tem poder de Tem poder veto, de lei, sim. de veto, o CPF do conselheiro está vinculado ao CNPJ da empresa. E isso normalmente tem gente na empresa. Isso pode ter gente da empresa também. Em geral você tem, porque em geral as grandes empresas têm isso. De novo, as empresas SA de capital aberto são obrigadas a ter, Sim. empresas financeiras são obrigadas a ter, mas é para você garantir um nível de governança muito mais profundo, né, das empresas. Eu deveria garantir pelo menos um nível de governança maior. Então, você tem empresas como Petrobras, como Vale, os bancos, todos têm um conselho de administração. Esse conselho de administração ele tem poder. Então, se eu falar assim, você é o CEO, mas o conselho determina que precisa demitir o CEO, você está fora, acabou. Precisamos comprar, então, vamos comprar tal empresa por tal valor, definindo o conselho, tem que comprar. E é por isso que os conselheiros respondem legalmente pelas decisões tomadas no conselho. O outro tipo de conselho macro é o conselho consultivo, onde você não tem essas obrigações fiduciárias, inclusive, né, para o conselheiro. Você não tem essa responsabilidade legal, né, as obrigações fiduciárias. Porém, ele tem, ao meu ver, eu só trabalho hoje com conselho consultivo, por opção, ele tem algumas vantagens. Por ele ser menos amarrado, ele é mais criativo. Você tem mais liberdade poética e liberdade de ideias mesmo para você trabalhar as questões da empresa. E não tem poder. Se o empresário não quiser falar, por exemplo, eu sou conselheiro da sua empresa, estou aqui te orientando, te aconselhando a fazer determinada coisa. E você fala, não vou fazer? Não vai fazer. Não vai fazer. Sim. Ok, a decisão é sua, de fazer ou não fazer o que você quer fazer. É claro, a gente já teve casos de empresário que nunca fazia o que a gente fazia. A gente falou, gente, vai embora. Você está gastando seu tempo e seu dinheiro com a gente à toa. Ou até situações onde a gente está vendo, né, o que a gente brinca é o seguinte, olha, eu não te obrigo a nada e não tenho como te obrigar. Agora eu não vou te deixar bater com a cabeça na parede a 200 por hora. Eu estou vendo que você está acelerando para o lugar que vai dar ruim. Eu vou gritar alto. E em última análise eu vou pedir para sair. Porque não adianta, eu estou vendo que vai bater na parede, você está insistindo em ir, eu estou te falando, eu prefiro sair do que ficar te vendo bater da cabeça na parede. E aí, enfim, nesses últimos 7 anos eu atuei muito em conselhos. Hoje eu tenho mais de 3.000, já estou quase 3.500 horas de conselho. Então é muito bacana, me dá uma visão maravilhosa. Então, essa função de conselheiro é um negócio atraente, né? Para um cara que já está maduro, que já trabalhou a vida inteira, que tem um baita conhecimento e que aos 45 anos de idade começa a ser chutado, começam a trocá-lo por alguém mais jovem, mais dinâmico, e de repente esse cara é um poço de conhecimento que é abandonado e se perde, né? É muito comum. Por isso é que prolifera conselho. Eu nunca vi. Toda hora eu recebo um convite para alguma coisa, né? não para participar de conselho, mas para fazer aula, para fazer o curso, para cursar e para pegar o diploma, para me certificar como um conselheiro certificado. O mercado para isso é grande, cara? É grande. Para esse tipo de profissional? De conselho? De conselho. Ainda não é muito grande, mas está crescendo. Sim. O que acontece é exatamente isso, né? E eu vejo, porque eu estou nesse mercado há muito tempo, nós somos pioneiros, nós somos referências. Hoje nós somos a maior empresa de conselhos do Brasil. Como é o nome da sua empresa? CMJ, Conselho Mudando o Jogo. CMJ, Conselho Mudando o Jogo. Legal. E nós somos a maior empresa, a gente tem muitos clientes, nós já temos mais de centenas de clientes, a gente tem muitas frentes. Eu montei uma escola de formação de conselheiros, porque inclusive eu vi a necessidade de ter um conselheiro com uma visão diferente de mundo que eu não tinha. E aí eu vejo, começou a surgir um monte de gente oferecendo um monte de coisa. Cara, muita gente pergunta, mas aí, você não é ruim, está aumentando a concorrência? Cara, eu acho maravilhoso. Quando a maré sobe, todos os mares sobem juntos. E fica mais fácil depurar. Porque quando você tem como fazer contraste com as coisas, comparação é ótimo. Cara, meu tempo de empresa, né, que eu era a marketing, então você imagina, vamos falar automóvel, vamos naquelas feiras gigantescas, cada um brigando para ter o stand mais fantástico, né, e o ícone do nosso segmento era a Cofap, né, cara, a Cofap era um monstro, né, e os caras, vamos achar o nosso
stand, onde é que nós vamos botar o stand, não sei o que, o bicho, eu quero o meu stand na frente da Cofap. Quero do lado da Cofap. Você tá louco, cara? Os cara é muito grande aquele bicho, eu quero ser comparado, cara. Eu quero ser comparado com eles. Então o meu stand não vai ser do tamanho do deles, não vai ter o luxo do deles, mas vai ter um atendimento, cara, que vai deixar no chinelo deles e eu quero ser comparado, entendeu? Então eu brigava assim, me compara, cara, deixa eu comparar. E eu vou, na comparação, eu não vou ganhar no dinheiro. Eu sabia disso, porque a gente era infinitamente menor que os caras, né? Não vou ter o dinheiro, não vou ter exuberância, não vou ter marketing na televisão, como eles têm. Mas, cara, eu vou atender a turma de um jeito que é irresistível, né? Exatamente. E os caras chegavam no nosso stand entupido de gente, o deles cheio, mas por metro quadrado a gente dava de 10. Mas o mote para os caras era esse: eu quero ser comparado, cara. Eu acho maravilhoso também. Eu adoro. E eu vejo, claro, tem um monte de coisa que é bacana, tem um monte de coisa que não é bacana. Porque o que acontece, as pessoas querem ser conselheiros, é isso que você falou. Sim. Você tem experiência, você tem uma história de vida, você tem um monte de coisa, puta, eu quero usar isso. E tem mais uma coisa, né? Pô, eu quero essa moleza, cara. Eu vou lá uma vez a cada bimestre, a cada 2 meses eu apareço lá, ganho 8 mil reais por reunião. Tem toda uma... É muita moleza, cara. Essa é a ideia que se Essa passa aqui, né? Que eu sento lá e fico esperando acontecer a coisa. Que eu não tenho que estudar, que eu não tenho que me preparar, que eu não tenho que trabalhar para estar num conselho, né? E quem ajudou muito isso foi o governo federal, né? Que mete conselheiro em tudo quanto é canto, salários astronômicos, o cara aparecer lá uma vez a cada 4 meses, nada, né, entrar mudo e sair calado, né? Não é isso do que nós estamos falando. Não, né? de jeito nenhum. Isso não existe mais. Talvez na esfera federal, estadual, sei lá, pública, ainda tem algumas coisas dessas. E confesso que eu não sei, porque eu não navego nisso. Mas o conselho trabalha, o conselheiro trabalha bastante. Trabalha menos que um executivo, naquela empresa vai trabalhar menos mesmo, é isso, porque o conselho ele tem uma função estratégica. Se eu entro na operação, eu perco a minha isenção. E é muito difícil, como eu falei, eu tenho escola, uma das coisas que eu mais ensino os alunos, que são executivos, por exemplo, é assim, você não é executivo. Porque a sua vontade é pegar e fazer, puta, tá embaçando, deixa eu chamar o CFO lá que tá demorando, deixa que eu faço isso aqui, eu entro lá, faço. Não, você não pode fazer. Porque se você fizer, você perde esse seu lugar de quem está olhando a floresta e não a árvore. Você até se limita, né? É. Pô, eu não vou nem propor tal coisa, porque eu sei que essa estrutura que eu conheço muito bem não vai conseguir fazer. Então você perde até a ideia de chegar com uma loucura, você se limita. Você acabou de matar rapidamente por que o ideal é que quem esteja na acionista não esteja no conselho e não esteja na operação. Por isso. Porque às vezes você tem que tomar uma decisão aqui que você fala, nossa, eu já sei que esses caras não vão entregar, então não vou nem pedir isso, eu pedir outra coisa. E você impede que eles se virem para entregar o que precisa ser entregue. Então, o conselho você tem que ficar nessa isenção. E ele se afasta do jogo político, que é fundamental, não está no jogo político do dia a dia. Por isso também que é importante você ter conselheiro independente. Sim. Eu escuto muito, assim, que está na moda conselho, de novo, eu acho ótimo que esteja na moda, melhor isso estar na moda do que outras coisas. Mas falando, eu tenho já um conselho. Tá bom, que legal. Quem é o seu conselho? Sou eu empresário, né? Sou eu, mas os meus diretores, não sei o quê. Eu falo, ó, desculpa te dizer, mas você não tem um conselho. Você tem um comitê de gestão que é fundamental que você tenha. Mas um conselho você não tem. Quem é independente aí? Ah, não, ninguém. Cara, quem é que vai te falar o que você precisa ouvir de verdade? Quem é que vai te contar que as coisas não estão do jeito que você acha que tem que estar? Ou que estão de verdade? Não vai ter. Tem que ter alguém independente, no mínimo um conselheiro independente, idealmente 3, tá? Sim. Mas no mínimo você precisa ter um conselheiro independente para as coisas funcionarem. E assim, conselho tem um modus operandi de conselho. Porque senão vira mais uma reunião que não chega a lugar nenhum. Quantas reuniões a gente faz na vida que não chega a lugar nenhum? O conselho tem uma cadência. Na nossa visão, eu digo na nossa coisa da empresa, né? Na minha visão, a gente tem 3 coisas fundamentais sempre: cadência, profundidade e clareza. Você não toca o negócio, precisa de cadência. Então, por exemplo, no nosso negócio, a gente tem as reuniões bimestrais de conselho, já conto daqui a pouco em detalhe, mas a gente tem reunião bimestral de conselho, mas no mínimo a cada 15 dias a gente tem reunião individual com cada empresário. Precisa ver aí, como é que tá? Como é que a coisa foi? Você combinou de fazer. A operação como estratégia com farofa no café da manhã. Cara. Mas o conselho, ele tem como exercer uma função de
accountability de ir atrás, de buscar, de pedir números e tudo mais. Tem e deve. Mas então, eu estou imaginando, vamos naquela figura. O conselho são 5 senhores que estão lá. Tá. Né? Tem um staff servindo o conselho? Tem uma secretária? Tem gente que Tem. operacionalize coisas que o conselho precisa? Tem. Então, nós temos no modelo compartilhado e nós temos no modelo privado. Né? Ok. Nós MJ criamos esse modelo compartilhado, que não existia há 7 anos, e o modelo privado. No modelo privado, em geral, você tem hoje, o nome bonito, é uma pessoa que faz como Governance Officer, que faz toda essa assistência de governança para o conselho. Então, quem vai ficar fazendo todo um processo de caçar informações dentro da empresa, de agrupar as coisas, de acompanhar as tarefas que foram definidas no conselho, etc. Secretariar. Onde esse cara está no organograma? Onde é que você põe a caixinha dele? Esse cara, em geral, tá no staff direto para o conselho, ele responde direto para o conselho. É um funcionário da empresa? É um funcionário da empresa, porém, que responde para o presidente do conselho. Que não é funcionário da empresa. Idealmente não. Idealmente não. Sim. Esse é um outro tema. Sim. Porque presidente de conselho é um cargo de status, né? Sim. É um cargo institucional. E muitas vezes o empresário não quer abrir mão de ser o presidente do conselho, apesar de não ter as competências necessárias para ser um bom presidente do conselho. Sim. Eu vivo isso em algumas situações. Então, esse está aqui. No conselho compartilhado, a própria empresa, minha própria CMJ, oferece toda essa estrutura. Então, nós oferecemos o Governance Officer, secretariado, nós temos equipe para avaliar dados, nós temos todo esse bojo de coisas aí, o nome bonito é ecossistema hoje em dia, né? A gente tem todo esse ecossistema funcionando para atender os empresários. Sim. Mas funciona bem, é divertido. Agora, tem que entender que o conselho, ele não vai te falar só o que você quer. Ele não vai te falar só o que você quer. Senão não precisa. Tá, mas tem gente que monta conselho porque... Para falar o que eu quero. Então, não, para dizer conselho? Só para... É bonito dizer que tem conselho. É bonito. As pessoas querem ser conselheira também porque dá status. E dá mesmo. Eu falo isso lá na nossa formação de conselheiro. Eu falo, não, dá status mesmo. Eu sou presidente de conselho de empresas importantes. Eu falo, caramba, sabe, o famoso estou me achando. Eu tenho que lembrar o tempo inteiro que é grande merda. Porque assim, eu sou o presidente do conselho, mas quem fez o negócio foi o cara que está lá, o empresário, a empresária que está ali do outro lado da mesa, que tocou o negócio, que construiu o negócio. Eu tenho que relembrar que eu tenho que respeitar quem está do outro lado. Porque a gente tem essa mania de julgar também, né? Então eu olho e falo, nossa, quanta coisa errada, quanta bobagem está sendo feita. Tá, só que ele construiu uma empresa de um tamanho que eu nunca construí, muitas vezes. Ele teve coragem de fazer um monte de coisa que eu não fiz. Então, sabe, respeita os 8 baixos do seu pai. Respeita. Você tem ali alguém que está fazendo coisa, que fez coisa que você não fez. Então você está aqui num papel de humildade, de poder também ensinar alguma coisa, mas no timing de cada um. No timing de cada um. Eu fui fazer formação como psicoterapeuta depois que eu comecei a ser conselheiro de empresa familiar. Eu falei, porra, eu preciso de outro olhar. Eu preciso de outro olhar sobre as relações humanas, para eu poder lidar melhor com isso, para eu poder apoiar essas pessoas, essas famílias, essas empresas todas, para que elas possam ter um resultado mais efetivo. Quando você esteve aqui em 2017, eu vou ficar batendo cabeça aqui até chegar, lembrar direitinho quando foi, né? Você tinha uma ideia do que você estava procurando. Evidentemente ela não era formatada como ela é hoje, né? Porque você foi. Mas você já tinha ideia da criação de um conselho que seria oferecido para as empresas part-time. Você tem um time sharing. Você tem um time sharing de um conselho. Você já tinha ideia disso? Já tinha. Na verdade, assim. Mas você viu em algum lugar isso ou não? Então, não vi. Eu fui atrás de referências. Que é óbvio, né? A gente fala, eu não acho que eu sou mais inteligente que ninguém, né? Então a gente fala, deixa eu ver o que já existe aí para a gente adaptar para o mercado e tal. Eu já tinha visto time sharing de conselho mesmo, de conselheiro. Eu já tinha visto um conselho onde você tem um pool de conselheiros que você aloca na empresa de acordo com necessidade deles e tal.
Mas não era isso que eu queria, porque eu queria um senso de pertencimento. Eu sou muito conectado nas relações humanas, né? E eu falei, puta, eu preciso criar um ambiente seguro. Eu preciso criar um ambiente de conforto para as pessoas. Porque assim, qual a principal dor? Você pega o meu ICP, Avatar, sei lá o que, cliente, né? Aquelas todas, cliente-alvo. Qual a principal dor do meu cliente? Solidão do poder, cara. Uhum. Essa é a principal dor, a dor que a gente tem. Eu chamo de solidão empresarial. Solidão empresarial. Essa é a dor. Não tenho com quem dividir Cara, e não tem mesmo. a minha angústia aqui. Não tem mesmo, cara. E não importa se ele tem uma diretoria em volta dele, ele tá sozinho, E cara. muitas vezes não importa se ele tem sócio. Ele tá sozinho. Ele está sozinho. Essa é a dor. Eu falei, então eu preciso criar um ambiente para eu trabalhar essa dor. Só que esse cara tem uma dor voltada para o negócio. Uhum. Que obviamente está vinculado com um monte de outras coisas aqui para trás, mas está vinculado com o negócio. Eu preciso ajudar ele a tocar o negócio. E meu negócio é negócio. Eu adoro empreendedor, eu adoro fazer negócio, eu adoro acompanhar negócio. Então, como é que eu junto essas coisas? Então eu precisava criar um grupo fechado. Um grupo fechado mesmo. Sabe, tipo AA, NA, que Alcoólicos Anônimos e tal. Eu preciso disso, onde você entra e você vai ver que você não está sozinho. E que não é só você que faz essas merdas. Você criou Conselheiros Anônimos. Coisa. Podia botar esse nome, né? Conselheiros Anônimos. CA, Conselheiros Anônimos. Gostei da ideia, viu? Mas é muito isso, Luciano, porque você chega lá, você pode conversar sobre questões suas que você tem vergonha de falar. Uhum. Então, pra você ter uma ideia, eu monto a sala de conselho como um setting terapêutico. Com propósito. Isso é pensado. Como é que é? Descreve isso. Como é que... Você não tem mesa. Você tem uma sala em círculo ou em U, dependendo do local que a gente está. Com sofás? Com sofás, com almofadas. Você pode sentar no chão, descalço, de bermuda, do jeito que você quiser. Eu abro toda reunião de conselho com uma meditação. Então, peraí, vamos para outro lugar? A gente faz as reuniões sempre off-site. Ou seja, aqui na turma de São Paulo, aqui depois eu já te explico, porque a gente já expandiu para vários lugares do Brasil, a gente faz num hotel fazenda maravilhoso aqui em São Roque. Então que a gente vai para lá, mal pega celular no hotel. Uhum. Você fica lá 2 dias, são 6 empresas, 3 reuniões de conselho num dia, 3 reuniões de conselho no outro. Que a gente fica lá. É outro lugar que a gente precisa estar. Dessa maneira eu crio um ambiente de muita segurança. Muita segurança. Então você às vezes me pergunta, mas poxa, eu vou chegar lá, vou abrir meus números para outras 5 empresas que eu nunca vi? Vai. Ah, não sei. Não, vai lá e vê como é. Em 7 anos, nunca eu tive um problema com isso, assim, problema de vazar, mas isso não tem mesmo, porque tem contrato, mas não é isso que segura o negócio, né? É a integridade das pessoas, né? A gente quer do bem, chama a gente do bem para perto, né? Sim. E só que assim, você vê que é um ambiente realmente seguro. Você chega lá, daí o cara mostra o problema que ele tem lá de imposto, que ele não pagou, que ele não fez o que, tudo bem, todo mundo. Aí você fala, nossa, o cara também. Nossa, mas ele também está com um problema que não faz gestão de caixa. Cara, a gente pega empresa de centenas de milhões de faturamento ano, não tem gestão de caixa. Cara, nessa cadeirinha que você está sentado aí, o que tem já passou de história aí de cara que... Teve cara que começou roubando cavalo, outro começou pegando cocô de cavalo na praça, cara. O cara que começou trazendo computador para o pano do Paraguai. O cara que inventou, emprestou a empresa do amigo para levar o cliente lá, para o cliente pensar que era a empresa dele. Tem todo tipo de... sem nota, cara. O cara tinha nego trabalhando para ele, todo mundo pendurado, um rebu. O outro trabalhava com um bandido. O começo é assim, né? Aí o cara falou, bom, eu comecei e um dia, quando eu vi que, cara, se eu quisesse funcionar para valer, eu teria que botar ordem. Então aí eu organizei minha empresa. Hoje a empresa está redondinha, mas a raiz dela, cara... E se você considerar que nós estamos no Brasil, o Brasil, ele empurra o empresário para a irregularidade. Ele obriga você a ser irregular, cara. Se você pegar um pedaço de papel e falar, vou começar minha empresa, tudo não anda, cara. Nada funciona, tudo é complicado, tudo é burocrático. Você não tem apoio nenhum. Porra, cara, é terrível. Não, é terrível. Essa foi uma das razões de montar o CMJ. Ele falou, como é que eu ajudo esse cara que é um herói? Sim. A fazer as coisas, a errar menos, a perder menos dinheiro, a ter apoio, a poder... Porque a gente está falando dos problemas. E quando dá certo, onde que você fala que deu certo também? Tem esse outro lugar. Uhum. Eu tenho cliente que, putz, agora eu comprei um avião. Que tesão você comprou um avião.
Mas não tem onde falar, não tem onde comemorar. Cara, o que eu tenho de cliente que mora em São Paulo, em alguma capital, e é do interior, e quando vai para a cidade do interior, aluga um carro mais simples para ir, para não chegar num carrão, carrão que é carrão para cada um, que o cara tem, porque vai chegar lá, enricou, aí um monte de gente vai pedir dinheiro, aí ele não vai emprestar, e aí vai falar que ele é mesquinho, que ele é não sei o que. Puta, então você não tem um lugar seguro nem para comemorar. Sim. Então nós queremos isso. Que você está falando uma coisa bem interessante, que é... Deixa eu ver se eu consigo ver uma imagem legal. Eu imagino assim, eu sou um peixe e vivo em 3 ou 4 laguinhos diferentes. Um lago da minha família, um lago dos meus amigos, Legal. um lago da minha empresa, né? Eu convivo nesses laguinhos todos. Eu não consigo fazer uma atividade de um lago no outro. Não. Entendeu? Então tem coisa que tem que ser comemorada no lago da empresa. Não adianta comemorar no lago da família. Não é a mesma comemoração, não é a mesma história. Então tem que ser. E se você não tiver com quem comemorar, é uma puta frustração, né, cara? Conseguir fazer e não tenho com quem confidenciar, cara, que eu tô feliz pra caralho, que eu tô triste pra cacete, deu errado. Eu tô com medo, cara. É, Tô com medo. tô com medo. Isso E a aí. gente tem muito medo, cara. É isso aí. Com quem eu falo que eu tô com medo? Aonde? E assim, mais com quem eu falo, achei o lugar. Quem me ajuda? Sem me julgar, sem interesse cruzado. Não, peraí. Porque é tão legal, cara, essas turmas se formam, são esses 6 empresários que ficam juntos, um ajuda muito o outro, cara. Eu brinco nas reuniões de conselho, que eu hoje em dia participo de poucas, né, porque são muitas já acontecendo, se eu não atrapalhar, ela funciona bem. Porque é gente inteligente, comprometida com as coisas, que já entendeu o nosso modelo de funcionamento, que sabe que o compartilhamento, quanto mais você compartilha, melhor fica. A gente tem aquela máxima que a força de uma corrente é igual ao seu elo mais fraco, né? Então, Sim. a gente é super criterioso para deixar empresário entrar nessas turmas, porque estraga a turma, o cara é errado, né, para fazer as coisas. Isso é terrível. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu tô curioso aqui. Como é que funciona na prática isso aí? É a minha empresa, eu quero um conselho. Eu contrato a CMJ, Isso, eu pago a CMJ e ela remunera os conselheiros. exatamente. Entendi. Você vai pagar a gente, você vai pagar um valor. Nós temos o nosso conceito hoje é de board as a service. Você paga por uso. Então Tá. você pagou agora, começou a usar. Mês que vem você fala, não quero mais, você para de pagar, não usa mais. Raramente isso acontece com a gente. Você não investiu para montar um conselho para mim. Você pegou o teu grupo, você deve ter um elenco de conselheiros lá. Eu tenho dezenas de habilidades. Eu sempre coloco nessas turmas de conselho. Então, as nossas turmas todas têm nome de gigantes. Então nós temos turma Albert Einstein, Margaret Thatcher, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Stephen Hawking, e aí vai embora. Então tem essas turmas aqui. Aí, Tem uma quantidade de gente cada turma? então, no máximo 6 empresas por turma. 6 empresas. Não, 6 empresas. mas quantos tem na turma? Ah, de pessoas? É. Que depende. Tem empresa às vezes que leva 2, tem empresa às vezes que leva 3, Tá. tem empresa às vezes que vai uma pessoa só. Tá. E fora essas empresas, em cada turma eu sempre tenho, no mínimo, 2 conselheiros profissionais. No mínimo. Ok. Que é um presidente e um vice-presidente do conselho. E aí daqui a pouco eu já falo, o papel do presidente do conselho é fundamental. Que é o que dá. O presidente do conselho é o que dá o tom pro conselho, que toca, que faz as coisas acontecer. Por isso que ser presidente do conselho é uma função complexa. É bonito, dá um puta do status, eu sei, eu curto, mas dá um trabalho desgraçado ser presidente do conselho. Esse trabalho é pra cacete, o presidente do conselho. Então eu tenho os 6, e no mínimo esses 2, mas nas reuniões de conselho sempre tenho convidados, porque às vezes, sei lá, estou vendo que tem um pessoal lá desses 6 empresas, tem uma questão de logística importante em algumas. Sim. Eu levo um conselheiro de logística tal, para fazer parte daquela reunião, ou de 2 reuniões, sei lá, dependendo de como as coisas estiverem acontecendo. Mas eu tenho sempre são esses 6. Então, digamos que aqui nessa turma aqui de 6, por exemplo, saiu uma empresa. E às vezes sai a empresa, porque fechou o ciclo com a gente, porque vendeu. A gente fica feliz e triste quando o cara vende a empresa. Sim. Pô, tô super feliz com você e eu perdi o cliente, né? Mas que vendeu. Brincadeira, porque a gente fica feliz mesmo, porque quanto mais cliente se dá bem, mais propaganda faz da gente. Ele vai montar o negócio dele lá e é vai um levar ciclo você de novo. virtuoso, É. né? Isso daí. Mas enfim, por exemplo, saiu um cliente. Então, eu tenho essa turma aqui, a gente agrupa as empresas pelo um grau de complexidade e maturidade delas. Então, eu tenho empresas hoje, desde que faturam 6, 8 milhões por ano, e eu tenho empresas que faturam 1 bi.
elas não estão juntas no mesmo grupo, né? Sim. Na mesma turma, mas eu tenho turmas diferentes por complexidade, perdão, por complexidade. Então eu juntei, saiu um, de repente a sua empresa pode entrar nessa aqui. Ah não, é um outro perfil que está aqui, então eu te coloco numa outra turma já existente. Ou não, é uma nova turma, eu abro a turma com você. E aí no começo você vai ter um conselho privado para você, porque só vai ter você na primeira reunião, né? Na segunda já tem 3, na terceira tem 4, ou já tem 6 de uma vez, depende do momento, né, de procura que a gente tem, depende do momento que a gente tem de empresas. Uhum. E você bota esse grupo então no hotel, eles ficam 2 dias. 2 dias com 3 períodos. Uma empresa, a segunda empresa. Então tem um momento em que você tira o boné da empresa A, todo mundo bota o boné da empresa B. Agora é Isso ela. aí. Dali algumas horas, tira o da B e põe o da C. É isso aí. Tá. E é legal isso para o empresário, porque assim, você vai ter 2 papéis, de aconselhado e de conselheiro. E você vai ter a possibilidade, então sei lá, se for com a sua empresa, primeiro assim, eu vou te ajudar a preparar a reunião, você não vai chegar lá à toa. Sim. A minha equipe já te prepara tudo, o que você precisa levar, o que não precisa levar. Porque 2 coisas fazem um bom conselho. A qualidade de informações que você leva para o conselho. Porque, sei lá, eu entrei aqui de conselheiro na sua empresa, eu não conheço. Eu vou saber da sua empresa o que você me falar. Então, a qualidade de informação, então nós te ajudamos com a qualidade da informação que você vai levar, e em geral leva algum tempo para até ficar boa a informação. Eu não tenho gestão de fluxo de caixa. Legal, vamos preparar. Isso vai levar X meses para preparar, mas vamos preparando. Enquanto isso, deixa eu ver como é que você trabalha para que a gente possa levar isso para tomar decisão. E a segunda coisa é a qualidade das perguntas que você faz. Sim. É um grupo de pessoas inteligentes, faça pergunta inteligente. Claro. Aí a resposta vai ser inteligente também. Então a gente ajuda, estou simplificando, né? Mas a gente ajuda nessas 2 frentes principais. Qualidade da informação e qualidade da pergunta que você faz. Aí você foi lá e fez a sua reunião de conselho, saiu de lá com uma série de aconselhamentos inteligentes, bacanas, falou, puta, resolvi um monte de problema na minha cabeça aqui que eu já vou tocar, amanhã já volto para a empresa, estou tocando. Acabou a sua reunião, você senta e você vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que em geral o empresário não tem, ver a empresa dos outros. Uhum. Então você vai ver a empresa do fulano ali, da pessoa A, que, meu, você fala, caramba, nunca vi isso. Cada negócio, as pessoas acham maneiras de ganhar dinheiro, que é muito legal, né? Então, cada negócio diferente, que você fala, caramba, nunca pensei nisso. E às vezes o cara tá lá com uma questão de pessoas que ele resolveu de um Dá um jeito. insight para você. Você dá- fala, você caramba, recebe- eu posso fazer isso também. Legal. Ou você vê um puta pepino que a pessoa tá e você fala, nossa, se eu não tomar cuidado, daqui a 6 meses sou eu. Vai ser comigo. Aí você já vai lá e já resolve. É comum que as pessoas falem, nossa, aprendi mais no conselho do fulano do que no meu. Uhum. Essa é a beleza do compartilhado. Quando você começou em 2017, no Brasil que não existe mais. É. Nós, Verdade. nós vivemos em outro país, mudou É tudo, verdade. né? O que manteve? A gente ainda fala português, com algumas exceções, né? Algumas. Estão tentando mudar isso, né? Botar um treco lá, os elo todes ali, né? O cenário jurídico do Brasil virou um pandemônio, cara. Nossa Política é a bagunça que sempre foi, né? A gente passou por um período em que a economia começou a andar, depois desandou de novo, tá? E é uma loucura isso aqui, né? Você teve alguma experiência com esse trabalho que você faz de conselho fora do Brasil, numa economia mais estável, num país mais estável politicamente do que o nosso, para enxergar como é que é lá e fazer um comparativo com o que é aqui? Não tive. Como conselheiro de empresa de fora, não tive. Eu tive experiência como conselheiro de empresa que internacionaliza e a gente passa a ter operação fora do Brasil também. Sim. Mas é outro mundo mesmo. Eu converso muito, nós estamos daqui a pouco já conto o nosso projeto de expansão, nós estamos sendo buscados por empresas de outros países para levar a nossa operação para fora. Mas é outro mundo mesmo, né? Para a gente até é estranho uma certa estabilidade, né? Sim. Para fazer negócio, estabilidade jurídica, Sim. liberdade de expressão real, né? Você pode falar o que você pensa, porque hoje em dia até isso a gente tem que tomar cuidado no que fala, né? Então as coisas ficaram meio chatas também, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado. Mas isso implicou em alguma mudança no teu... Compara o teu modelo de 7 anos atrás com o de hoje. Que eu imagino que tecnologicamente ele evoluiu demais, mas do ponto de vista de esse cuidado com o que é dito, com as decisões que você toma, né? Mudou muita coisa, cara? Todo mundo é cagão? Virou todo mundo cagão hoje em dia? A maioria, cara.
As pessoas têm medo de ser presa, né, cara? Na realidade é essa, né? Você tem medo de ser preso, né? A questão reputacional está muito forte hoje, que tem que ser mesmo, né? Mas ela tem um peso que ela está muito fora do controle, né? Então, não necessariamente você precisa ter feito uma grande merda para ter um problema reputacional, né? Se acharem que você fez, se disserem que você fez, você pode ter um problema. Então, você precisa tomar o dobro do cuidado com as coisas. Então, isso acontece mesmo. A gente traz muito isso dentro da nossa formação de conselheiro lá, a gente trabalha demais isso. Toda uma parte de compliance, toda uma parte de maneira de lidar com as coisas, de trabalhar, o que você fala, o que você não fala. O problema é que você perde espontaneidade muitas vezes, né? E aí você fica mais travado, tem que esperar mais um pouco para fazer. Tem as vantagens. Por um lado você fala menos bobagem, por outro lado muitas bobagens também elas se transformavam em grandes ideias, né? E ninguém está falando de faltas de respeito. Falta de respeito não cabe em lugar nenhum. Não, né? Grossura e tudo mais, não cabe em lugar nenhum. Mas a provocação, a ironia, deixar você puto, eu acho que isso aí tem que ter, cara. Como é o Jordan Peterson que fala, né? Ele fala, para pensar eu tenho que ter a chance de te ofender. Sem isso eu não consigo pensar, né? Mas é interessante. Alguém vai ter que contar a história do Brasil sob esse prisma do impacto que isso deu no nosso dia a dia, né? Como é que a gente mudou a nossa relação no dia a dia, né? Muitas vezes é difícil as pessoas acreditarem nisso, né? Mas eu tenho muitos amigos próximos, alguns que foram presos porque curtiram mensagem no WhatsApp, outros que nem sabem até hoje porque receberam processos, não sei o quê. Então você fala, putz... Como é que você lida com... Eu tenho uma palestra minha chamada Planejamento Antifrágil, né? Que eu falo sobre que o mundo... A única coisa certa é que o mundo virou um caos. Não se trata mais de planejar para evitar o caos, porque é impossível. Agora é planejar para tirar proveito dele. Já que está caótico, eu vou surfar no caos, né? Então, como é que eu planejo para estar preparado para um imponderável? Chegou o imponderável, eu não esperava por ele, eu dancei, né? Agora, esperar pelo imponderável é que é complicado, né? Como é que você faz? Né? Bom, mas aí, lá pelas tantas, eu tenho algumas dicas de várias pessoas lá. E tem uma das dicas que é dada por um cara que eu achei lá, que era um engenheiro aeroespacial norte-americano, Burt, não me lembro sobre o sobrenome dele aqui agora, que era um cara que construiu os aviões mais fabulosos, cara, aquelas coisas que inacreditáveis. Fez o da Virgin, que voa na estratosfera e tudo mais, né? E ele vai dando as dicas de como é que tem que funcionar. E acho que a última dica que ele dá lá é a seguinte, fala, cara, se a pessoa que está te dando a sugestão ou o conselho não tiver nada a perder com o conselho que ela deu, não escute. Se ela não tiver nada a perder, não escute, né? Que depois o Nassim Taleb traduziu como skin on the game, né? Se a pessoa não tiver... Skin on the game. Cara, é muito fácil eu te dar... Eu dou um puta no conselho pra você se ferra, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem problema com isso aí, né? Como é que você lida com essa questão o accountability do conselho? Porque ele vai apontar um rumo estratégico. Pode ser que ele apontou um rumo e deu tudo errado. Exatamente. Quebrou a empresa, vai quebrar tudo e o conselho, não tem nada a ver com isso, aqui. Como é que você lida com essa coisa? Bom, então a gente desenvolve ferramentas de avaliação constante do conselho. Uma coisa, a primeira é essa. Quando você monta o conselho, você entra para o seminário, o que você espera? Eu espero essas 3 coisas, 4 coisas acontecer. Qual é o ROI do conselho? É isso aí. É exatamente isso. Eu espero isso. Eu estou chegando nisso, eu tenho que olhar. O conselho, quando eu não tenho a responsabilidade legal, né, que é o conselho consultivo, ele tem isso. Eu posso ficar falando coisa e eu não tenho nada a perder com isso daí. Como é que eu garanto que isso não vai acontecer? Você tem um pouco da integridade das pessoas. Se você quiser, se tiver gente errada, você vai ter gente errada te mandando para algum lugar. Por isso também que a decisão é sempre do empresário. Ele está sendo aconselhado, mas ele pode falar não. Ele pode falar não. Até hoje, nesses 7 anos, eu não tive nenhuma situação onde a gente escolheu um caminho e deu ruim. O que eu já tive o contrário. Eu pensava que não deveria seguir o caminho, e o empresário falou assim, confia em mim, a minha intuição diz que eu tenho pra cá, não sei o que lá, e deu certo pra cacete. Depois eu tive que virar pra eles e falar, você tava certo. Você tinha muita razão nisso que você escolheu fazer. Apesar de ser completamente fora do padrão. Né? Você tem
Você tem uma forma de medir, ou eu não sei se não sei nem se é possível existir um número desse aí, que você possa dizer o seguinte, falar, cara, eu já, nesse processo todo aqui, a gente já ajudou, já tive como clientes aqui 352 empresas, né? E eu sei que eu contribuí com o crescimento de 35% em média dessas empresas. Você já conseguiu um cálculo desse tipo? Algo que dê para botar valor nesse conselho? Quanto vale o conselho? Quanto custa eu sei. Entendi. Quanto vale o conselho? Eu não tenho um número objetivo disso, porque as empresas são muito diferentes. Sim. Muito, muito, muito diferentes. Então, eu tenho empresa que em 3 anos com a gente tentuplica o faturamento, que era da ordem de dezenas de milhões, foi para centenas de milhões. Então, puta, que legal. Eu tenho empresas que não quebraram por estar no conselho, que iriam quebrar, estavam praticamente quebradas, e aí então você ajustou o faturamento, você aumentou um pouco do EBITDA, mas eu garanti a perenidade do negócio. Eu tenho empresas que retomaram o bem-estar familiar, porque criaram o conselho. Mas o número que eu sei é o seguinte, a gente, em geral, o que acontece é, se eu anualizar o que é pago por cada empresa no conselho, eu falo para elas todas, falo assim, olha, em geral, em 4 meses você paga o ano inteiro. Em geral, com os resultados dos os resultados do conselho, em 4 meses você paga. Em geral. Né? Então, sei lá, mais de 50% isso com certeza, mais de 50% das empresas pagam em 4 meses ou menos. Tem empresa que paga no primeiro mês. Só de você olhar lá um insight bem dado ali. Não, e às vezes não é nem só um insight, você vê que tem uma coisa errada. Sim. Você fala, ajusta isso aqui, cara. Agora, pode ajustar, você está perdendo muito dinheiro aqui. Acabou. Só o que ele deixou de perder já resolveu. Ou um insight que já virou, fechou um novo negócio, criou um novo produto, tal, rapidamente ele faz. Então, isso eu garanto. Quer dizer, eu garanto, eu não posso pôr em contrato, porque se o cara não fizer o que está falado, eu não tenho como garantir. Né? O braço de execução não é do conselho, não é né? do conselho. Não é do conselho, não. Tem idade para participar para ser conselheiro? Tem requisito? O que é? O que precisa? Legal, cara? isso é uma boa pergunta. Né? Para ser conselheiro, para mim a maior qualidade de um conselheiro é vivência. Ok. Vivência. Então, não é o diploma, não é o certificado. Não... E assim, é uma coisa que até depois contra mim mesmo, né? Porque eu tenho uma escola de formação de conselheiro. Sim. Né? Eu falei, eu preciso ter a escola de formação de conselheiro? De verdade? Não. Nenhuma, nem a minha. Mas por que você montou então a porra da escola se não precisa? Eu montei porque eu não achava conselheiro com essa visão holística. Eu não achava conselheiro com uma visão mais moderna, de conselho compartilhado, eu não achava de jeito nenhum, porque não existia mesmo, e eu precisava ter isso. E eu não achava conselheiro formado que tivesse experiência. Porque você se forma lá, você vai fazer um curso de formação de conselheiro, tem uns baratinhos aí que você pode fazer, você faz, e daí? Você nunca meteu a mão num conselho, você nunca teve. Eu já fui conselheiro de escola de medicina, né? É como um médico que nunca pôs a mão no paciente e vai sair atendendo no dia seguinte. Cacete, eu não consigo. E aí nós montamos a única escola do Brasil que tem aula prática de conselho em conselho real. Porque eu tenho muita sala de conselho. Então eu levo o aluno para a sala de conselho. Senta lá, fica quietinho. Senta lá, quietinho nada. A avaliação dele, ele faz uma prova teórica e a avaliação dele é feita pelas empresas que ele avaliou, que ele aconselhou. Entendi. Então ele opina, porque assim, antes de entrar na reunião, depois você está fazendo aula com a gente. Nós vamos para a reunião de conselho, eu falo assim, olha, Luciana, a empresa você recebeu todo o material da empresa, não sei o que lá, é isso. Acabou a reunião, a gente volta a conversar. Fala, Luciano, por que você falou aquilo aquela hora? Por que você não falou aquilo ou tal coisa aquela hora? Você percebeu que o pai e o filho tinham uma questão ali? Por que você não pontuou? Ou por que você pontuou desse jeito? Ou aquilo que você pontuou, talvez se você tivesse feito, sabe? A gente faz... E aí eu te preparo, para a hora que você sair de lá, você está pronto para o conselho. Sim. Você está pronto, você vai ser um conselheiro já com experiência para atuar. Sim. Então precisa de experiência, já que a maior qualidade do conselheiro é a experiência, precisa de experiência. Networking é muito importante, o conselheiro aporta muito networking. Então a empresa que eu sou conselheiro, o cara está falando comigo, eu já ligo para 2 pessoas, resolvi um problema, o cara está faz tempo lá dentro.
Inclusive, muitas vezes eu oriento a contratação de um conselheiro pelo grau de networking dele. Falo, eu vou botar esse cara aqui dentro do conselho, porque esse cara conhece todo mundo que a gente 3 precisa. telefonemas ele 3 telefonemas ele resolveu. resolve. Resolveu, expandiu a empresa, resolveu um problema de negociação que a gente tem. Você está falando de um ativo, cara, que talvez seja o mais importante hoje em dia, que é exatamente a tua capacidade de network, né? Eu botei no ar agora de manhã o Café Brasil de hoje, chama-se Muito Além do Jardim. Eu discuto inteligência, né? Falo inteligência. E tem um momento lá que eu falo exatamente isso. Falo, cara, a diferença do cara inteligente para o cara pouco inteligente. O cara inteligente normalmente é mais rede contido, ele vai numa festa, ele fica num canto, tomando o skin dele, vai embora sem interagir com ninguém. O cara menos inteligente normalmente é o cara extrovertido, que faz a dancinha, que faz aquela coisa. Então ele tem uma inteligência de interação social que, cara, abre para ele muito mais oportunidade do que para o inteligentão. O gêniozinho que morre em casa tomando uísque e se dizendo incompreendido. E o outro, que é o bagunceiro, conhece todo mundo, ele conhece os caras certos na hora certa, né? E ali no final desse texto você fala, cara, não... Pra você ter sucesso, tem que ter o networking, tem que ter a capacidade de se conectar, interagir com outras pessoas, né? Quando eu comecei a minha carreira, cara, na Dana, lá, que eu era garotão de tudo, 28 anos de idade, né? Assim que eu assumi a gerência e tudo mais, eu tinha um caderninho de endereços e telefones. Sabe a agenda do iPhone hoje? Lá. Era um caderninho pretinho que eu tinha, e ali eu anotava tudo, cara. E eu tinha um mote que eu falava para as pessoas, né? Eu falei, cara, não importa o problema que nós vamos enfrentar, a resposta está nesse caderninho aqui, ó. E tinha dia que eu tava com um puta nó na cabeça que eu não resolvia, eu pegava o caderninho e começava a folhear. Ia passando os nomes, né? Puta, pera um pouquinho. Fulano, pera aí, eu não sei, mas eu te indico. As respostas estavam no caderninho, cara. Esse caderninho até hoje, tá guardado aqui. Não funciona mais, porque mudou tudo, mas a resposta tá aí. A resposta tá aí, cara. Não, eu acredito demais. E para mim, networking é um jogo de longo prazo. Sim. Você constrói networking com longo prazo. Com integridade, né? Porque a gente se relacionou aqui e tal, beleza, mas você só vai... Se eu sou de verdade, né? O que eu falei é verdade. Eu adoro aquela massa que você fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Sim. Então, isso é verdade ou não? Então é longo prazo. E eu também tenho, eu tinha a mesma coisa, eu tinha um caderninho, hoje em dia está aqui, às vezes eu olho, eu tenho 4.000 contatos, 5.000 contatos, por que eu tenho tanta gente? Aí eu vou lendo aí, e eu sempre fiz meio CRM-like, então é Luciano Pires conhecer dia tal, de não sei o que, tal situação, e deixava lá. E até hoje eu faço assim as coisas. Outra coisa, um reczinho que eu uso, assim, toda segunda-feira, eu primeiro tenho uma hashtag que é eu amo segundas-feiras, mas toda segunda-feira eu entro em contato com pelo menos 3 pessoas que faz tempo que eu não falo. Faz tempo que eu não falo. Você falou para mim, outro dia você me mandou um WhatsApp. Se eu olhar, deve ter sido uma segunda-feira, porque eu, em geral, abro e falo, nossa, com quem que eu não falo faz tempo? Não falo com o Luciano, deixa eu dar um oi para ele. Vamos ver se a gente se encontra. Isso é muito legal. Sem interesse, porque depois não é uma coisa assim boba do meu lado. Pode ser que amanhã eu precise falar com você, mas imagina, eu não falo com você há 7 anos. Eu ligo amanhã. Você está regando, né? Você está regando te pedir um negócio? Né? Não. Você tá lá, e aí as coisas acontecem, mágicas acontecem, né? Se você rega, né? As mágicas acontecem. Tem um vídeo que circula muito aí do Steve Jobs novinho, não sei se você já viu. O Jobs novinho, com o cabelinho dele repartido aqui, o cara perguntando pra ele, cara, como é que você fez, né? Ele falou, cara, as pessoas têm vergonha de pedir para as outras pessoas, né? Ele falou, cara, eu tinha 12 anos de idade, eu queria construir um XPTO que eu não sei o que era, eu não sabia como fazer, eu sabia o que eu precisava, eu peguei o telefone, achei o presidente da empresa, não sei das quantas, e liguei para ele. E ele atendeu, era um moleque do outro lado, eu sou fulano aqui, é o fulano, eu tenho 12 anos de idade, eu queria construir tal coisa, será que o senhor me consegue a peça tal? E o cara ficou tão atônito do outro lado que falou, como assim, né? E mandou as peças para ele. Claro, eu quero mandar. E ele falou, cara, as pessoas deixam de executar e de fazer acontecer porque não pedem, sabe? Tem vergonha de pedir. Ele falou, cara, e normalmente quando alguém te pede ajuda, cara, você sempre quer ajudar. A maioria sempre quer ajudar. Se eu não puder te dar o que você quer, eu vou arrumar alguém que possa conhecer, que possa ter uma alternativa, tudo mais. Então as pessoas se trancam, né? E não tem essa... Deixa eu ligar para você, cara, saber, Zé, tô com um problema aqui. E aí, puta, não posso fazer nada, então eu vou ligar para o Alfredo. E aí vai, cara. E é nessa rede de conexões, o que me leva para a pergunta que eu estou guardando aqui para fazer você, né?
a pandemia foi um momento em que essas conexões foram rompidas. Elas permaneceram no virtual, mas olho no olho, apertar a mão, tudo que para mim é fundamental, não aconteceu mais, né? Como é que a pandemia bateu no teu negócio, cara? Meu negócio cresceu Na pandemia? na pandemia. Por quê? Porque as empresas entraram em dificuldade grande. Então, elas precisavam de ajuda, umas para não quebrar, outras porque estavam vendo que tinha oportunidade para crescer, precisavam de apoio para pensar essa estratégia toda. A gente, na época da pandemia, eu acho que a gente tinha uns 30 clientes só, e nenhum quebrou. Nenhum. Teve uns que não cresceram, a maioria cresceu, mas para trás nem andou. E outros cresceram muito. Cresceram muito. Por quê? Porque tiveram a visão de pedir ajuda. Sim. E pediram ajuda. Então, para mim, a pandemia foi boa. Em termos de negócio, ela foi boa. Eu tive que readequar meu negócio, um monte de coisa foi para online, e etc. Criei uma série de coisas, de mecanismos e ferramentas para fazer as coisas acontecerem, mas acabou sendo um projeto, acabou sendo um momento de projeto bom para a gente. Pô, que legal, cara. Que legal. Eu tô tentando reduzir o tamanho dos Leadercast, tá? Boa. Porque uma coisa que eu analisei aqui, Leadercast sempre tem 1h20, sempre foi 1h20, né? E aí, na semana passada, eu gravei há 2 semanas com a Marina Helena, que é candidata do Partido Novo à Prefeitura dela. de São Paulo. E ela chegou aqui muito grávida, sabe? Muito grávida. Ela nasceu, né? Não, nasceu. Ela chegou aqui faltando dias. Putz, Ela com 9 meses sentada aqui, porque eu pô, pode nascer aqui dentro, né? E aí ela pediu pra mim, cara, vamos... E eu fiz correndo o Leadercast, e deu 1 hora de duração do Leadercast. Não deu 1h20. E aí eu já recebi mensagem dos caras, falou, 1 hora é legal. 1 hora é mais legal. Não é que você vai ter menos conteúdo aqui, aquilo espreme de uma forma tal que acaba cabendo no time das pessoas, né? Perfeito. E eu tô vendo isso com tudo que eu tô fazendo agora, cara. Os caras querem tudo menor. Pô, não me dá um livro de 400 páginas, cara. Me dá 10 livros de 40. Entendeu? Até para eu ter a sensação de que terminei o primeiro, terminei o segundo, eu vou vencendo, né? Não me dê um programa de 2 horas de duração, cara. Me dá um programa com 1 hora e eu vejo outro de uma. Então, antigamente a gente brigava pelo share of wallet, né? Lembra? Eu queria um pedaço do teu dinheiro. Agora é share of time, cara. Eu quero um pedaço do teu tempo. O que vai bater com aquilo que você faz, cara? Exatamente. Toma um pedaço do tempo do nosso negócio aqui. Cara, mas é fascinante. Eu andei sondando, já tive recomendações para fazer cursos e mais cursos de conselheiro por aí, né? E fui olhar, ver como é que era. Falei, pô, interessante, eu não consegui entender muito bem. Sabe o que acontece? Depois que eu tirei meu certificado de conselheiro, eu fico sentado com ele na minha mão, Esse é o pepino. esperando alguém me chamar. Eu ponho um anúncio no jornal, alô, aluga-se um conselheiro. Não, e aí essas empresas de formação de conselheiro, elas ficam te ensinando a fazer networking para você ter, você precisa trabalhar, cara, você precisa estar dentro de conselho, o jogo é outro. E aí vem para o caminho do que eu estava te falando da nossa expansão. Nós decidimos, desde o ano passado, expandir a nossa operação e nós franqueamos a nossa operação. Então, hoje a gente já tem franquias em alguns estados brasileiros, a gente tem operação em diversas cidades do Brasil. Pô, que legal. Então... E aí tem o seguinte, eu quero ser conselheiro, já tenho, putz, você pode ter uma franquia nossa, tem toda a metodologia, tem tudo, você tem 2, 3 contatos aí, a gente te ajuda a montar essa turma de conselho e já começa a atuar. Então a gente também veio resolver um outro problema para quem quer ser conselheiro. Sim. Funciona pra caramba. Sim. Eu quero saber mais, cara. Vamos lá, quem quiser entrar em contato com você, então, tanto para pegar um pouco do teu tempo, né? Deixa eu contratar vocês, como para eu quero ser conselheiro, cara. Como é que é? Qual é o caminho? Ó, cmj.com.br. Então vamos lá. C de casa, M de Maria, J de José. C de conselho, M de mudanças, J de jogo. Perfeito. Conselho mudando o jogo, CMJ. CMJ.com.br. Aí isso tá em todas as mídias sociais, o Conselho Mudando o Jogo, Arroba CMJ, Conselho Mudando o Jogo. Arroba Conselho Mudando Por o isso é Jogo. assunto, tá. Tem, se quiser, as minhas redes pessoais também, Gustavo Succi, com 2 Cs, S-U-C-C-I. Tá. Gustavo Succi, você me acha para fazer isso daí. E aí, ou eu, ou alguém da minha equipe, entra em contato com vocês rapidamente para conversar.
Tá bom. Pô, eu vou querer depois, ver se eu consigo ter tempo de ouvir a nossa conversa de 2017 para ver o que você propunha lá e ver o que aconteceu de lá para cá, né? Você tá feliz? Muito, cara. Tá feliz, né? Tô Legal. muito feliz, tô feliz com o que eu tô fazendo, tô feliz com a minha família. Legal. Tô casado de novo, eu tinha me separado naquela época, estava solteiro, estou super feliz. Uma mulher maravilhosa, Que com bom. sócios bacanas, fazendo um negócio que muda o jogo, tá uma Tá delícia. bom. Boa, o senhor tá na cara, tá na barba, tá na cara. Meu caro, um grande abraço. Vou te Bom ver ter de você novo, outra vez cara. aí. Um Tamo prazerzão. junto. Um abraço.